Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um dia de podcast, hoje com uma figura incrível. A gente está com o Juarez, também conhecido como Jura, Juca, não é, Catalani? Para mim é Jura. Para mim é Jura, Jura, Jura. Né? Uma pessoa incrível. Hoje tem uma história bacana para contar para vocês, porque além de um grande amigo de longa data, é uma pessoa que passa aquela harmonia, uma pessoa que passa alegria, uma pessoa que topa muita coisa que outros não topariam. E isso a gente vai ver durante o podcast. Então, Jura, Juca, Juarez, seja muito bem-vindo ao Talani Cast. Tá? É um prazer enorme ter você aqui. Há muito tempo a gente já vinha conversando sobre isso e chegou essa oportunidade. Então, seja muito bem-vindo. Boa tarde, meu nome é Juarez de Oliveira, né? Recebi o convite aí da Eliane e da Clau e topei vir para que a minha história possa servir também para ajudar outras pessoas como eu fui ajudado também. Sim. E eu e a Clau, a gente sempre chama pessoas que possam nos ensinar alguma coisa, porque nós estamos aqui desde o primeiro dia para aprender, né, Clau? Sem dúvidas, e eu sempre falo que às vezes o fundo do poço é o melhor lugar para se estar. Sim. Eu que o diga. Ultimamente vivi umas coisas aí muito loucas e eu vi como é ruim estar no fundo do poço, Uhum. né? E hoje a gente tem aqui uma pessoa que é uma lição de vida, né? Que tem muita coisa aí para ensinar para gente. Então, Júlia, me diga primeiramente de onde você é, onde é que você nasceu, sua família de onde é. Então, eu sou da Bahia, né? Sou baiano. Gente boa. eh, vim de lá com 2 anos de idade. Minha mãe veio, trouxe todos nós para cá. Ela sozinha, criando 10 filhos, né, e eu com 10 esses 10 filhos. filhos, eu com 2 anos de idade, então, assim, vida difícil, muito difícil, né, mas graças a Deus a gente conseguiu superar aí. Ela, com toda a energia dela, ela conseguiu dar educação pra gente. Eh, Me lembro aí que eu, com 12 anos, ela deu o primeiro derrame dela, então ela foi pra cama, né, e com 12 anos eu já não tinha presença mais nem de pai. Falando aí, tinha minha mãe, mas não tinha pai também, né, nunca tive pai, e a vida foi meio difícil. Então com 12 anos já não tinha a presença de mãe na escola mais, né, não tinha ninguém que me obrigasse ou me orientasse a estudar. Então estudamos porque via os outros estudar, né, mas ela também não, enquanto era com saúde, nunca deixou de auxiliar a gente na escola, mas com 12 anos, infelizmente, deu o primeiro derrame e ela ficou na cama durante 6 anos, né, Uhum. deu vários derrame na vida dela, e tinha uma vontade dela, que com Deus, é que ela não deixasse eu menor de idade, né, que ela não partisse e deixasse eu menor de idade. Talvez eu até me emociono de falar, mas, assim, quando ela eu fiz 18 anos em abril, em junho Jesus levou ela, né. Então, assim, é uma história que você nunca vai sair de mim. De lá para cá a gente vem passando por dificuldade e sempre se levantando, dificuldades e se levantando, né. E depois dos 18 anos, me conta como é que foi a sua vida, como é que você começou, quais foram os perrengues que você passou. Então, como eu vinha dizendo, não tinha apoio de pai, não tinha apoio de mãe, né, mas graças a Deus uns irmãos muito bom, uma família muito maravilhosa, né, inclusive, tem um irmão que é falecido, Manuel, que ele fez o papel de pai, né, o cara que não deixava eu ir pelo caminho errado, tinha horário para você entrar, tudo isso. Então eu tenho muito orgulho dele, É o né, e mais você velho. não, ele não é o mais velho, né, ele era acima de mim, abaixo de mim, acima, né, eu tenho 54, ele deveria estar com 60 agora, né. Uhum. Então só que infelizmente com 52 ele faleceu. Mas esse foi o que me orientou na vida, né, de ser alguém. E aí a gente foi batalhando, trabalhando, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos já comecei a trabalhar, eh, acordava 4 horas da manhã para ir cuidar de carro, levar feira para as mulheres na feira, né.
Então foi desde cedo eu fui na área trabalhando bastante, né, para tentar ser alguém na Você estava vida, né. fazendo bico. Na verdade a gente falava como trabalho, mas é bico, né, porque não tinha nem idade de ser registrado, né. Tá. E você tem um amigo também, um irmão também, aliás, Demir, beijo, que é militar. Isso. Você via, esse irmão como militar e você pensou algum dia em seguir a mesma Ah, então, regra? eu sou muito orgulhoso dele até hoje, né, mas assim, eu até tentei entrar uma época na PM, assim, que é onde ele estava também, mas como eu não tinha eu tinha dificuldade um pouco na escola, essas coisas, aí na prova mesmo eu já não entrei, Já né. desistiu? Já desisti. Mas eu sempre fui orgulhoso, inclusive a história dele, quando eu tinha 14 anos que ele entrou na PM, eu lembro até hoje que era uma chuva danada e ele estava fazendo um bico no antigo Costelão, ali nos Três Poças, e eu liguei pra ele e falei: "Ó, a carta chegou pra você aí da PM, né". Meu, ele falou: "Vem aqui, meu, traz pra mim, não sei o quê". Aí eu peguei um calção dele, uma chuva danada, né, e ele falou: "Ó, aqui nos Três Poços". E pra mim, nunca tinha saído do bairro que eu morava, pensei que Três Poços era um em cima do outro. Verdade. Aí depois falou: "Não, pega esse ônibus aqui, desce aqui". Aí eu levei pra ele, ficou muito grato também, chamou eu pra comer alguma coisa lá no restaurante, e eu sempre tímido, né, eu falei: "Não, não", todo molhado, falei: "Não, não". Entreguei e fui embora, mas sempre feliz. E você estava fazendo bico. É, sempre fazendo biquinho, Tá. né. Quando eu te conheci, você trabalhava numa grande empresa. Como é que você chegou até ela? Ah, através de currículos, né. Currículo? Currículo, né, eu mandei o currículo, o pessoal gostou lá de mim, e eu fui trabalhar lá, Um Legal. verdadeiro consegui. guerreiro, né, É. porque a gente imagina, assim, que nunca deixou de trabalhar, não Não, é? não, até Desde hoje. criança, qualquer oportunidade era oportunidade e sempre visando mais, crescer, né, sempre. Isso. E lá você ainda era solteiro. 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 E eu sei que você passou um perrengue, você passou por um vício grande e tal. O que que te levou a isso? Me conta, como é que é? Porque tem muita gente aqui que vai se espelhar em você. Então, a questão do vício é assim, eu com 15 anos, eu comecei já a beber a bebida alcoólica, né. E beber só querendo, ser iguais aos amigos, essas coisas assim de beber, como que se diz, socialmente, né. Socialmente. Socialmente, né. Essa é uma palavra É, perigosa. então, eu queria me juntar a eles, beber eu com 15 anos tive o primeiro porre, né. E lembro até hoje até de que eu bebi para ter esse primeiro porre. Aí de lá para cá fui bebendo levemente, mas chegou uma época na minha vida que eu acabei bebendo um pouco mais de bebida forte, né, que me levou ao ponto até de, algumas vezes, passar mal, né, de chegar até dormir no carro, de não poder dirigir o carro de tanto, alterado que estava, né. E você me contou, você ficou nesse carro até o dia seguinte, é isso? É, então, esse dia que aconteceu isso aí, até foi o dia já aconteceu várias vezes, mas o ponto final, né, que graças a Deus eu parei de beber já 10 anos atrás, foi um dia que eu dormi no carro, da empresa mesmo, eh, numa rodovia, né. Eu dormi numa rodovia, encostei no acostamento e dormi. E eu acordei quando a polícia rodoviária bateu no carro, né, Deus. pra: "Ô, tá fazendo estava dormindo no carro", porque eu não aguentei chegar em casa de tanto cansaço, porque eu saí do serviço e fui para o bar. Então o cansaço juntando com a bebida, não consegui chegar, e Você graças a tinha amigos naquela época que tentaram te tirar disso ou não? não, na época era o contrário, né, os amigos Te te levavam? levava mais, né, te puxava, e todo final de semana você tem um encontro ali com eles ali. Aí você começava a tomar uma cerveja, jogar um truco, e aí vinha churrasco, essas coisas, e uns aguentavam, outros não aguentava. E você percebia que aquilo estava te prejudicando? Era uma fuga ou para você era algo tão comum quanto beber água? Não, pra mim eu achava que era comum. Não tinha fuga, não sei, né, nunca assim bebi porque eu não tinha pai, porque tinha mãe. Nunca minha cabeça foi desse jeito, foi mais assim, por estar querendo socializar com os colegas também, né. Só que eles aguentavam e eu tinha um problema de, às vezes, passar mal, entendeu.
Mas era sempre, era constante. E onde que aconteceu o start? Falou, não, basta. Então, foi essa última vez que a Polícia Rodoviária me encontrou na rodovia, né? eh, Dormindo dentro desse carro da empresa. E aí eu fui procurar um tratamento, né? Minhas irmãs pegando no meu pé, que minhas irmãs sempre tentou, minha família sempre tentou me ajudar, né? Mas eu achava que era normal, né? Minha irmã falava, negão, você tem que se encontrar, um dia você vai se encontrar. Eu falava pra minha irmã, meu, se encontrar onde? Você é doida, né? Eu falava pra ela, né? Eu não tenho nada. Aí chegou uma hora que aconteceu isso daí, aí eu falei, não. A minha irmã chegou em mim, né? E falou, ó, a gente vai procurar um tratamento pra você, tudo, né? E o que aconteceu? Nessa do carro da empresa, eu fiquei sabendo que a empresa ia me demitir, né? Uhum. E, e eu aceitei, na verdade, eu fiquei sabendo que a clínica, eu passei por uma clínica também, e fiquei sabendo que a clínica interditava as pessoas para não ser mandado embora, né? Aí, na verdade, eu mostrei para meus familiares, para as pessoas que eu queria me tratar, mas na verdade eu estava entrando para não ser mandado embora. Entendeu? Sim. Então, assim, outra vez eu estava me enganando, você entendeu? É assim, quando você fala, outras vezes aconteceu também de querer parar e tomar cerveja sem álcool, aí daqui a pouco eu misturava a sem álcool com álcool, um negócio assim. Aí foi nessa internação que eu fiquei 2 meses aí pensando da minha vida, o que que eu estava fazendo com a minha vida, que parei de beber, graças a Deus, isso já faz 10 Eu anos, tenho uma visão sobre isso. Isso é Deus agindo, porque você podia ter morrido. com Tanto certeza. dirigindo um carro embriagado, quanto dormindo num carro da empresa, como você disse. É, um próprio coma alcoólico, né? Também poderia acontecer, já que não tinha ali para você, não tinha limites, né? Você tomava seguindo o jogo, vamos dizer assim. É, porque assim, o que eu, às vezes eu falo para as pessoas, assim, todo mundo que bebe, pelo menos o que eu penso e o que eu agia, o primeiro gole, né, que fala, você não bebe para ficar bêbado, você bebe para se descontrair, Sim, para se né? soltar um pouco mais, né? Isso, só que assim, existem pessoas que têm o controle, tem outras que não. Eu era uma que não tinha o controle. E uma bebida chamava a outra, entendeu? Aí eu só parava quando arriava mesmo. E antes da internação, quantas vezes você tentou parar? Ah, umas 3, 4 vezes, né? Nesse caso que eu tô te falando, de mesmo para se socializar, queria tomar sem álcool, né? Para não ficar diferente de ninguém bebendo ali, eu queria sem álcool. Daqui a pouco eu estava jogando com álcool dentro da latinha sem álcool, né? E voltava tudo de novo, Se enganando, né? se enganando. Eu conheço o Jura, se não me engano, há mais de 10 anos. 10 anos. E eu posso dizer uma coisa: todas as vezes que eu chamei ele para ir, vamos lá, tem um churrasco aqui, ou tem uma confraternização lá, ele parava para pensar: não, não vou, não vou. E eu não entendia por quê, até que ele me contou toda a história. Então, a pessoa que passa pelo alcoolismo, ela sempre tem aquele dia para vencer, né? Então não adianta dizer dessa água não beberei, né? Literalmente. Ela tem um dia para vencer. Então, hoje ele, graças a Deus, está curado disso, mas ele se lembra daquilo e ele não chega próximo àquilo. E eu creio que toda pessoa que passou por um vício é assim, né? E passando esse perrengue todo, a gente se encontrou na Estrada Velha de Santos, né? Gordinho, gordinho, sem massa, com aquele rosto redondinho, correndo, né? Me conta, o que te levou a correr? Por quê? Pra quê? Então, falando também ainda da bebida, a questão da bebida, assim, eu aprendi também nessa clínica aí, eh, hábitos, lugares e pessoas, né? Então, assim, se você me chama pra uma confraternização na sua casa, alguma coisa, vai ter bebida, tudo, eu vou, é um lugar familiar. Se Certo, você me chama para um barzinho, eu já não vou, porque o carro-chefe lá é a bebida, né? Então, essas coisas aí eu comecei a colocar na minha priorizar. vida, Uhum. priorizar, né? Diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Por esse lado aí, né. Então eu tenho feito isso aí, graças a Deus até aqui Deus tem me ajudado, né. Eu não me meto a colocar o primeiro gole mais na boca. E a Sei que gente tem está falando de quanto tempo? 10 anos, né. E para mim foi muito prejudicial, né.
inclusive no casamento com a mãe do meu filho, né? Todas essas coisas aí afetou, né? Hoje, com 10 anos fora da bebida, o que eu consegui hoje, 10 anos, eu não consegui em 45 na minha vida, entendeu? Nossa. Então, assim, isso aí para mim é um ponto muito forte para mim, que eu não me meto, não procuro regredir, entendeu? A questão, Aproveita, olha para aquela câmera e diz para aquela pessoa que está bebendo, que não sabe como sair disso. Fala para ela se ela tem solução ou não. todos nós temos solução a partir do momento que queremos, né? Como eu disse, a minha irmã falava, negão, você tem que se encontrar, não sei o quê. Eu achava que eu já estava dentro, já tinha me encontrado. E na verdade, eu não tinha me encontrado, né? Eu estava me iludindo, tudo. A partir do momento que eu procurei me encontrar, que nem ela falava, eu me achei. Graças a Deus eu me achei. E, e hoje estou aqui para tentar ajudar alguém que está aí também nesse perrengue, porque a bebida, ela não dá vantagem para ninguém, ela só tira, né? Então é uma coisa que você estiver querendo sair, é só você ter o seu 50%, né? Que eu costumo dizer que o 50% de Deus e 50% seu. Você tem que querer. A partir do momento que eu quis, eu lutei e graças a Deus estou aqui e não permito mais o primeiro gole. Você não pode fazer, achar que, igual alguns colegas falam, não, só uma latinha. Só uma latinha para ele não tem problema, mas para você vai ter problema e você vai voltar da onde você veio, né? Sim. E você entrou na clínica, fez o tratamento por 2 meses. Você precisou também entrar no AA, Alcoólicos Anônimos? Então, lá tinha as visitas do Alcoólicos Anônimos, né? Eu nunca entrei no Alcoólicos Anônimos, mas eu era muito observador, né? Inclusive, eu com 45 anos, eu acho que eu nunca tinha lido um livro só, um livro inteiro. E lá eu li 6 livros em 6 meses, em 2 meses, li 6 livros. Inclusive, todo mundo fala, meu, quando você sair daqui, eu vou fazer uma estátua sua ali, porque de manhã era o café e ia para um canto reservado ler, ler, ler e ler. Li um livro que me marcou bastante, foi da Débora, não recordo. Sei que é um livro que ela me marcou bastante, né? Eu não lembro o nome do livro, mas ela fala do bêbado mineirinho, né? Bêbado mineirinho é aquele que vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo e não vai afetando nada na vida dele. Ele não fica embriagado, nada. Mas quando chega uma certa idade, é cobrado na saúde dele. E a outra pessoa que bebe, que já cai, essas coisas, essa pessoa é mais fácil recuperar do que aqueles que se acham que bebe socialmente, entendeu? É, mas esse livro é muito bom, é que eu esqueci agora o nome, né? Sei que é Bárbara, alguma coisa assim. Fala, é o primeiro gole, um negócio assim. E depois desses 2 meses que você ficou na clínica, como que foi para você sair e ter aquele start do esporte? Onde que o esporte entrou na sua vida como um troféu, digamos assim? Então, assim que eu saí, a minha irmã até falava pra mim assim, ô negão, você tem que fazer uns exames, não sei o quê, eu já tava com 44, 45 anos. Eu falei, não, pô, e fazer exame, eu não sinto nada, não tenho nada, né, meu? Ah, mas mesmo assim, irmã, né, sempre tá querendo o melhor pra você, eu fui lá fazer. Quando eu fiz, meu, tudo que tem que dar no ser humano deu, colesterol, triglicérido, diabetes, pressão alta, e eu comecei a tomar remédio de pressão alta, de diabetes, né? Aí nisso eu estava meio afastado do serviço, estava com atestado, tudo. Comecei a fazer umas caminhadas, né? Aí fui fazer umas caminhadas lá onde é o antigo clube da Volks, que agora é a Arena Caixa. Aí Sim. comecei a fazer umas caminhadas lá, meu irmão morando do lado. Falei pra ele, ô Ademir, a gente chama ele de Demo, né? Ô Demo, eu tô andando lá no clube da Volks lá. Aí ele falou pra mim, ó, o dia que você for, você me chama. Mas eu nunca fiquei sabendo como meu irmão corria, né? Aí levei ele lá, tudo, daqui a pouco ele tá correndo lá. E eu falei, caramba, o cara corre, né? E eu andando, 115, 120 quilos, Meu né? Eu andando Deus, lá. 120 quilos? Eu acho que tava uns 20, 120, de 115 eu tenho certeza. não consigo te imaginar assim. Então, aí ele começou lá a correr, eu comecei a olhar, aí daqui a pouco começamos a andar, montamos um grupo lá, né? Que esse grupo é o Que Beleza Honey. E Que que, beleza, Runner. e- Chegamos em você. RC, você mora no meu coração, tá? então, esse grupo aí a gente montou ele
era 3 administradores e um membro, que era o membro, né. O primeiro membro. Primeiro membro era eu, né. Então, assim, foi muito bacana. Aí começamos a fazer umas corridinhas de 5 km, essas coisas, começamos a ir pra rua. Aí fui gostando. Um dia meu irmão falou pra mim: "Pô, vamos correr em tal lugar aí no Rio Pequeno, eu acho, 4 horas da manhã, 5 horas." Eu falei: "Você é doido, pô, você vai no meio do mato essa hora, não sei o quê." Mas eu fui, já fui aumentando os km, já fui. Aí ele me convidou, eu fui com ele. Quando eu voltei, meu, eu não posso também deixar de lembrar o RC, a Marlizinha, que sempre ia e voltava comigo, me buscava, me ajudaram muito, a Jo, né, o o Rod, o pessoal assim. Então eu fiz essa corrida aí de que era 25 km. Meu, quando eu cheguei na Uhum. casa do meu irmão, eu cheguei com as pernas abertas, tremendo, câimbra pra todo Com lado. certeza. Minha mulher dá risada até hoje. Eu virei pra ele e falei: "Meu, você não é meu irmão não, cara. Você vai me levar pra um lugar desse aí, olha o jeito que eu cheguei." Ele rachou o bico, né. E você Mas, tomava medicação junto com isso tudo? Com o início dessa corrida? Como que foi esse processo? então, eu comecei a tomar o remédio para diabetes e da pressão, né. E depois que eu comecei a correr, com 1 ano e meio, 2 anos, eu parei, Você sentiu automático. a diferença? Vixe, muita. Hoje faz, 7 anos mais ou menos que eu não tomo nada, nem de pressão, nem de diabetes, nada. Então, graças a Deus foi. E Mas hoje faz estou o pesando. check-up também, né? Tô sempre estando fazendo na verdade, assim, eu comecei a fazer o check-up numa maratona que teve em Foz do Iguaçu, que precisou de atestado, né, que até então eu corria sem nunca ter ido no médico, né. Eu fui no médico na segunda maratona. Olha o perigo. É, você não sabe, né, ninguém te orienta, É. tudo. Mas aí, graças a Deus, Deus sustentou até aqui. Aí comecei a fazer, agora todo ano eu faço check-up, legal. Deixa eu fazer uma observação que ficou na minha memória. A minha primeira e única maratona eu fiz com esse ser maravilhoso e com o Que Beleza Runners. E eu fui para aquela maratona, eu falei: Gente, eu não vou conseguir. Eu vou tentar, mas eu não vou conseguir." E esse pessoal estreou junto comigo, né. Eles terminaram essa maratona em quanto tempo? A primeira? A primeira eu fiz em 4 horas e 15. 4 horas e 15. A Catalani chegou, se não me engano, em 5 horas e 15. Eu simplesmente perguntei: "Que horas fecha o portão, moço?" Ele me disse: "Fecha em 6 horas." Falei: "Beleza." Eu fui embora. Quando eu cheguei a mais ou menos uns 300 ou 500 metros da chegada, eu não estava aguentando mais, eu falei: "Tá chegando, Catalani, manda bala." Eu disparei quanto eu pude, eu só lembro desse pessoal: "Vai, Catalani! É isso aí, Catalani! É, você Graças a Deus, vai lá, Catalani!" Eu chorei por dentro, porque por fora eu já estava. Quando eu cruzei a linha de chegada, eu não estava vendo mais nada, eu só queria uma grama para sentar, de tão cansada. Tiraram meu tênis, tiraram tudo, eu estava esgotada. Quando eu me refiz, eu não estava conseguindo andar direito, e esse ser do meu lado, ele falou: "Eu vou com você", porque a gente ainda tinha alguns quarteirões para chegar até a perua, né. "Eu vou com você", e eu fui segurando onde eu podia, né, porque eu falei: "Pode ir, eu vou devagarzinho." "Não, eu vou com você." "Tá. Você tá bem?" "Eu tô bem, eu só vou devagar. Se você quiser, eu te carrego no colo." Olha, isso ficou na minha memória, porque eu falei assim: "Amigos a gente tem aos montes em qualquer lugar, mas gestos como esse são difíceis, e essas coisas eu não esqueço, tá?" Então, assim, toda vez que eu lembro, eu me emociono, tanto pela maratona, quanto por ter conhecido um grupo tão maravilhoso quanto esse, e uma pessoa tão incrível quanto você. Então, obrigada. Obrigado. É importante frisar, para quem não sabe, que uma maratona são 42 quilômetros, 190 metros. Eu comecei a correr recentemente. Eu corro aí 5, 10, 21. Eu ainda não consegui correr a maratona. Não deixaram, né? Eu também tive problemas, mas é importante frisar que não é fácil, né? Quando você vê alguém correndo, principalmente alguém falando de maratona, é algo muito difícil. Existe um preparo, existe um ciclo muito detalhado para que a pessoa consiga fazer.
A gente está aqui diante de um maratonista, de um ultramaratonista, né? Que Grande hoje atleta. você corre quanto? Qual o máximo que você já correu? Hoje o máximo foi 75, né? Olha isso. Graças a Deus, no ano passado eu fiz a ultramaratona BM, né? Conhecida como BM, que agora é Bora Bora. E graças a Deus fui bem, eu me senti muito bem. Mas aí, você foi treinando na Arena Caixa, tá? E dali passou para como? Você falou, agora é isso que eu quero? Deu um Então, start? aí eu consegui, aí a gente começou indo pra rua, né? Que aí você acaba ficando meio enjoado de você ficar dando volta, aí você foi pra rua. Aí eu fui gostando, fui gostando, fui gostando. Você foi sozinho ou iam em Não, grupo? na época que eu comecei, tinha muita gente, muitos amigos, né, assim, da corrida, né? E Aham. você via a diferença também daquelas pessoas que eles te ligavam para marcar um treino, né? Tipo assim, você ficava torcendo que chegasse domingo para 4 horas da manhã, você acordar, se preparar para 6 horas, você sair com aquela turma, que era 15, 20 pessoas saía junto, O né? bichinho da corrida já tinha Então, pegado. Eu já, falo já. para ela. E eu nunca também me importei por tênis, essas coisas assim, né? Eu sempre corria com o tênis que eu tinha. É hoje que agora a gente vai conhecendo um pouquinho mais que a gente compra um Aham. tênis melhor em 10, 20 vezes aí, mas Sim. por aí. E aí eu vejo você em corrida, você fala, agora eu posso. Eu tenho fotos maravilhosas, sensacionais. Então você foi ganhando aquela autoestima que você não tinha antes. Você percebeu isso? Ah, com certeza, né? Antes é igual eu falo, eu trabalhava, sempre trabalhei muito, mas não via a hora de terminar o expediente para ir pro bar, né? Hoje não, hoje termina o expediente, você vai para casa. A esposa sabe onde você tá, entendeu? Antigamente não, antigamente era tudo mais. Não sei se foi porque eu também casei muito novo, casei com 22 anos, né? Mas hoje eu sinto muito bem. Você vê, eu corro hoje, na semana, eu corro 3 vezes na semana praticamente, né? Sim. Faço 15 quilômetros na semana e alguns longões no final de semana. E não te cortando e já te cortando, você citou da sua esposa, a segunda esposa. Marisa, beijo para você, coração. O Juarez se casou com uma pessoa que é deficiente auditiva. Isso. Como é que você conheceu a Marisa? Então, a minha irmã, como eu tinha separado e estava morando com a minha irmã é amiga dela de empresa, né? Já há mais de 25 anos. Então ela foi visitar a minha irmã lá e eu tava lá marcando lá, entendeu? Aí eu tava lá, a gente se olhou, né? Se curtimos lá e começamos a trocar zap e depois começamos a E sair, você ainda bebê. tá bebendo. Aham, Assim que eu conheci ela, eu ainda tava bebendo. Com 6 meses eu parei, né? Depois da sim. internação, tudo. Ela acompanhou então a sua transição. Acompanhou. E deu muita. Ela foi um fator determinante também. Foi demais. Eu falo, primeiro Deus, depois, né, assim, tenho meus familiares também, minhas irmãs, e ela me ajudou muito. Até hoje a gente é bem unido, graças a Deus, Eu né? acho um casal maravilhoso. Lindo. A, a questão da deficiência dela, eu nunca tive problema com a deficiência dela, né? Eu sempre, é, é, eu me colocava no lugar dela ou de outras pessoas, né? Porque a gente se acha normal, mas alguma coisa a gente tem uma deficiência que a gente não vê, né? Então eu me coloquei e falei, poxa, se eu fosse assim, eu não tinha o direito de arrumar uma pessoa que não, aparentemente não tivesse deficiência, né? Mas E- não era pena. não, nunca tive pena. Era Sim, Não, amor de nunca tive pena. verdade. Eu sim, me colocava, como coloco até hoje, no lugar dela, mas não com pena. Que ela, sim. pelo contrário, a Porque Marisa, ela é muito e forte. muito inteligente. Muito, A Marisa é muito. muito Isso. inteligente, é muito determinada. Você vê tanto que hoje ela aposentou, mas ela aposentou por tempo de serviço, E ela né? trabalhava em quê? Trabalha em metalúrgica. Metalúrgica. Ela Metalúrgica. fazia o quê em metalúrgica? Ela trabalha em produção, né? Produção. Produção. Então, assim, ela é bem batalhadora. Muito inteligente. Muito, muito. E é muita família, né? Ela é muito. Hoje, você vê, eu até brinco com os colegas, eu falo, pô, a gente tem 11 anos de casados, né? E há 11 anos ela me leva café na cama. Cafezinho Oh, preto, 6 horas da manhã, tá Mas eu sempre ali, imagino né? que não pode acabar, né? Eu acho que, na verdade, você conquista a pessoa todos os dias.
né? Não é porque você casou há 11, 20, 30 anos que não existe mais a conquista. A conquista é diária, o respeito é diário, o amor acho que ele vai aumentando com tudo isso, né? Realmente é um companheirismo. Você vê que Né? em 6 meses ela poderia ter desistido de você. Com certeza. É pelo Ela te... contrário. Exatamente, ela te colocou na linha também. Pelo É, contrário, ela foi me visitar lá na clínica, me Então, levou bolo, tudo, ela te sabe? conheceu no pior momento da vida, né? Porque eu imagino assim que uma internação, ela é ou tudo ou nada, né? Quando a pessoa ela resolve realmente sair daquilo que ela está vivendo, daquele aquele horror, né, vamos dizer assim, é o tudo ou nada. E quando você conhece uma pessoa que está do seu lado, desde daquela época até hoje, realmente é um amor incrível. Inclusive, eu até falo também, você vê ela da questão do café, né? E eu retribuo também, da mesma forma que ela me trata, eu trato ela. Quando, tipo assim, eu chego da minha corrida, ela tá deitada ainda. Eu passo na padaria, pego o pão de queijo, levo para ela na cama com o café também. Por quê? Porque ela faz isso para mim. É Então, uma troca, né, né? é uma troca. Então, ela, inclusive, até o filho dela também um dia virou, falou para mim, ó, eu nunca vi você brigando com a minha mãe, né? Eu falei, pô, mas não tem motivo, sua mãe só me trata bem, por que que eu vou brigar com ela, né? exato. Então a gente nunca se discutimos, graças a Deus, estamos firme. E a questão dela ter me conhecido quando eu bebia e chegou até ver a minha internação e me ajudou bastante, você imagina os familiares dela, o que que imaginou, né? Pegando uma pessoa com 6 meses que passa por uma internação, daqui a pouco você desaparece, porque foi tipo assim, eu comecei a desaparecer da casa dela que eu já estava internado, né, então os familiares falaram: "Pô, o cara não tá vindo, por que que ele não tá vindo?", não sei o quê, aí descobriram porque eu estava internado. Então você vê, se fosse uma outra pessoa, né, meu, não estava com você, né, e não, ela foi lá, apoiou e estamos juntos até hoje. E para os familiares dela foi o tipo, né, meu, vai sofrer, se morar com ele vai sofrer ou ele vai e pelo contrário, a gente sempre se deu bem e se dá bem até hoje, graças a Deus, né. Imagino quantas barreiras ela passou também, né? Porque assim, é muito fácil apontar. As pessoas, elas sempre serão preconceituosas. Isso é natural, é nato do ser humano, né? E quando você conhece o amor da sua vida, uma pessoa que realmente vale a pena, com toda certeza vai batalhar por esse amor, né? Sem dúvidas. E quando você vê uma história como essa, é única. Parabéns. Obrigado. É igual você fala, a questão do preconceito. Até hoje, a gente sente preconceito, né? Porque o que acontece? As pessoas não aceitam que o outro procure um tratamento, não importa a forma. Ela quer ver a pessoa, talvez assim, até não vencer na vida, né? Ela Sim, quer ver a pessoa No fundo do cair, poço. no fundo do poço. E quando você procura uma coisa que vai te ajudar, aquela pessoa tem um preconceito de achar que você não valia nada, que você é um fracassado, você teve que procurar uma, sabe? E as pessoas não usa isso como uma determinação de mudança, né? A pessoa, eu sinto isso porque eu já percebi algumas coisas assim. E a questão de clínica também é um negócio que não é uma coisa simples, que nem a pessoa fala, ó, eu vou lá, põe lá. É um negócio que você tem que ter controle. Onde eu estava lá, tinha pessoas, tinha 10, 15, 20 que recaída. Eu, graças a Deus, fui uma vez só, escutei o que estava para ser feito lá, li bastante, que eu te falei, e graças a Deus, estamos aqui. Aí vem o esporte. aí eu concordo com você. São duas deficiências. As duas se uniram e hoje vocês são um só. Isso. Então eu acho isso fantástico. E agora eu quero te perguntar: você começou na corrida, esqueceu de tudo isso, deu um basta na sua vida e falou, agora eu sigo. Você começou com esse grupo e seguiu de que maneira? Vocês treinavam dia a dia? Como é que fazia? A gente treinava, né, dia de semana lá na Arena Caixa e final de semana fazia esses longão, né? Aí, como todos os grupos, uns vai indo para outros vai saindo, vai mudando alguma coisa, mas a gente continua firme. Alguns aí, principalmente os fundadores, estão tudo lá firme, né? Uhum. E eu participo de todas as corridas que tem aí que eu possa estar. Eu vou dizer, o Juarez tem uma coisa fantástica, fantástica que eu admiro muito. Ele não tem medo de ser o primeiro. Se você chama ele para ir para algum lugar, correr numa trilha tal, ele fala, eu vou. Não importa que os outros vão ou que não vão. Ele fala, eu vou.
Juarez, você topa fazer uma trilha em tal lugar ou fazer um longão em tal lugar? Eu vou. Ele não quer saber se é bom, se é ruim e tal. Ele está com a gente, ele vai. Mesmo que o grupo não vá, mesmo que amigos não vão. Então, ele não se importa de ser o primeiro. E isso, hoje em dia, é raro. As pessoas primeiro deixam as outras experimentarem. Se for bom, elas seguem. Se não for, elas caem fora. O Juarez vai, eu vou. Então, quando eu chamei para Igaratá, eu fiz 3 Igaratás. O Juarez foi o primeiro do grupo aí. Quando o pessoal o viu lá, eu vou também. O Ademir, eu também vou. Você entendeu? Por quê? Porque você se tornou exemplo naquele dia também. Então, assim, isso é uma coisa fantástica e é diferente hoje. Por mais que seja só você e você esteja acostumado com isso, é diferente, tá? E aí você começou 10 quilômetros, 20 quilômetros, como é que foi? Então, eu comecei com 5, 10, fui para 15, fui para 21. Deixa eu falar uma coisa assim, a questão de eu incentivar, né? Aham. Como eu trabalho com refrigeração, eu frequento as casas dos clientes, e eu já tenho 3 clientes que, através, né, do meu testemunho de corrida aí, já tá correndo também. Que Inclusive, bacana. inclusive encontrei na rua, encontrei na arena lá. Poxa, eles me agradeceram, pô, por causa de você, não sei o quê. Foi, pô, por causa de mim não, por causa de você. Pô, eu só Nós fui. temos um amigo em comum, o Chico. O Chico, que é dos amigos do Que Beleza Runners, né? E um dia eu pedalando, o Chico chegou em mim e falou assim: o Chico é um corredor, tá? Um grande corredor, diga-se de Esse eu passagem. corri. Ele chegou em mim e ele falou assim: eu quero falar com você. Eu olhei e falei: Você não conhecia até então? Não, conhecia, mas não tinha tanta ligação. Ah, Aí ele falou: eu quero falar com você. Falei: pode falar. Mas eu quero falar olhando nos seus olhos. Falei: nossa, lá vem. Ele falou: eu só estou aqui hoje com a minha bicicleta por tua causa. Eu falei: eu não entendi. Ele falou: menina, eu via você naquela bike, com aquelas fotos. Eu falo: meu Deus, olha onde essa menina chega. É isso que eu quero também. Eu vou comprar minha bike. Ele comprou a bike dele na prefeitura de Santo André. Eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim: eu começo hoje por tua causa. Então, assim, faz uma massagem no ego, você entendeu? Porque você sem querer, você anima as pessoas, você incentiva as pessoas a fazerem coisas diferentes. Essa moçoila só gostava de bike, de tanto treino onde ela fazia um aquecimento. Hoje ela levanta cedo na chuva, no dia mais frio do ano, para ir correr. hoje eu corri 10. Só tinha eu lá no parque correndo. Legal, legal. Adorei, porque a pista era minha, né? Então nós somos incentivadores, nunca se esqueça disso. Inclusive, eu não esqueço o que você fez um texto quando você me convidou para a corrida da Santos Bertioga, não é SESI Santos, ou SESI Bertioga, um negócio assim. Bertioga, Bertioga. Aí eu fui vestir a camisa de vocês lá, do Amigos Runner, né? E você falou: "Mano, você fez um texto lá, poxa, eu nunca vi, primeira pessoa que eu vi vestindo a camisa." E eu nem sabia o que que era aquilo, mas, né, mas você vê, é o que você falou mesmo. Graças a Deus, eu não tenho muito medo não dessas coisas, de se arriscar não. Porque Sim, assim, foi muitas percas, né? A questão assim da mãe, dessas coisas. Então, assim, eu tenho pra mim assim, se eu não tentar, eu não vou saber onde eu vou chegar. sim. Então, eu tô fazendo isso na minha vida, né? A questão até um dia eu comprei uma moto, 2019. Eu sempre tive vontade de ter moto, nunca tive condições de ter. E um dia meu sobrinho comprou uma moto em 2019 e falou: tio, eu comprei uma moto e paga da entrada de 50% e o restante em 12 vezes, né? Por que você não compra uma, tio? E nisso meu filho já tinha falado de comprar moto, né? Ô pai, quero comprar uma moto. Eu falei: para que moto, Vitor? Que moto, não sei o quê. E eu sempre tive vontade de ter, né? Mas quando é filho, você fica meio assim, seguro por questão da segurança, né? Aí eu falei: não, pra que moto? Aí meu sobrinho deu assim. Aí eu falei: ah, Vitor, ô Sérgio, não, meu sobrinho Sérgio. Eu falei: eu vou lá ver. Aí quando eu fui lá, aprovaram Seu meu crédito. crédito lá, aprovaram. Putz, eu fiquei feliz pra caramba. Aí eu comprei, É conquista. aí eu comprei a moto, falei pro Vitor, meu filho Vitor, eu falei: ó, pai vai comprar uma moto. Ô pai, vamos comprar de sociedade? Eu falei: beleza.
Amanhã o pai vai lá ver. Aí falei, ó, comprei. Falou, como assim, pai? Comprei. Falei, comprei. É sociedade, então eu dou a entrada e você paga o restante. Você paga? Paga. Aí pagou tudo certinho. No outro dia eu dei pra ele. Quando foi em 2020, eu comprei outra, à vista, graças a Deus. Então você vê como que é a questão do. Como você cresceu, É, né? verdade. Como você cresceu. Eu posso, hoje eu posso, Eu tá? acredito Verdade. muito que é uma questão de permissão, né? Sim, Você se permitiu. Porque, querendo ou não, você não se enxergava adicto, né? Não, Você se enxergava, ok, eu tô me divertindo com os meus amigos, eu vou pro barzinho, eu vou pro boteco depois do trabalho, e é uma vida, entre aspas, normal, né? Você não se enxergava, você precisou passar por um chacoalhão para ficha cair. Depois você passou por um novo processo de vida e aí você enxergou ali um oásis que talvez nunca iria passar pela sua mente de se ver correndo, né? isso exige muita coragem. Não, coragem é pouco, né? Eu acho que é vontade, é aquela coisa, eu me permito. Hoje eu sou melhor do que ontem. Sim, é sempre. verdade. Inclusive, eu até ando com algumas fotos, né, do antes e do depois, mostro para cliente e tudo. Como foi a mudança na minha vida, né? Foi bem radicalmente assim mesmo. Eu vi as fotos, eu fiquei assim, horrorizada, desculpa. Não, São fotos de mas é 10 anos verdade. atrás. Você tinha 45, é isso? 45, 44, né? 45. 45. Você tá 20 anos mais velho naquela foto. É, e você não percebe. Não é, a gente não percebe quando Um tá. gato. Não, com todo respeito à sua esposa, realmente uma pessoa incrível. É Bonito por verdade. dentro e por fora, isso É que é lindo, verdade. né? Eu acho que é essa referência que a gente quer mostrar hoje aqui, né, para a vida, porque as pessoas muitas vezes estão vivendo algo assim semelhante, né? Algo que de repente elas nem Sim, percebem, né? Elas querem sair dessa situação de adicto, não importa em que adicto a gente tem aí N, né? Mas às vezes a pessoa ela quer sair dessa situação e ela não consegue, né? E ver assim um depoimento igual ao seu assim é algo libertador, é incrível. Parabéns. emociona. Obrigado. Inclusive, uma vez eu estava até comentando com um outro cliente que eu fui fazer um serviço numa casa, peguei uma máquina para consertar e eu fui uma vez só nessa casa. Mas foi uma coisa assim que me marcou, porque eu não tinha sido internado ainda, nada. E essa pessoa que eu tirei a máquina, ela participava dos Alcoólicos Anônimos, né? Deve ter passado. Ela conversou comigo a respeito do livro azul. Mas eu nem sabia o que que era livro azul, porque eu tava do jeito que eu tava, que eu tô aqui hoje. Eu fui na casa dele. Se eu tivesse pelo menos um, um, um ar que eu tinha bebido, alguma coisa, ele poderia estar puxando as coisas que ele começou a falar desse livro para mim. Meu, depois de 2 meses, eu acabei precisando desse livro praticamente, né? Então foi uma coisa assim, uma coisa para mim que eu tenho de Deus, que ele falou assim que é aquele ditado, um adicto conhece o outro, né? Conhece? Eu acho que ele olhou e viu, às vezes até pela forma de estar grandão, porque a gente quando tá bebendo fica inchado, né? Você pensa que Sim. tá gordo, mas tá inchado. Você viu lá, você viu como que tava. E isso aí me marcou bastante também, né? Então eu falei, poxa, o dia que eu puder estar ajudando alguém, né? A, a- Ajudando alguém assim a sair da onde eu estava, né, e ir para onde eu estou hoje, na vida saudável, meu, eu vou fazer e até de Deus o que hoje aconteceu de você estar me convidando. Por isso que eu não fiquei com vergonha nenhuma e me postei a vir, porque isso já tinha no meu coração de ajudar. Eu sou muito assim de falar com Deus. Eu não tenho religião nenhuma. Eu sou cristão que eu acredito em Jesus Cristo, mas assim, eu tenho muita coisa de ajudar as pessoas, sabe? Então, assim, se você tá com o carro quebrado na rua, eu paro o meu, eu vou te ajudar, eu não quero saber quem você é. Eu preciso te ajudar naquele momento, você entendeu? Eu sou desse jeito. Então, assim, as pessoas, eu costumo dizer também assim que quem não gosta de mim, não sei se eu tô certo, mas quem não gosta de mim não gosta de si próprio. Porque eu não tenho maldade no meu coração com ninguém. Se eu não for para te ajudar, prejudicar, jamais. Inclusive lá nas corridas, Eliane, você sabe que eu sou considerado o cara que fica para trás, porque eu não abandono ninguém. Sim, Toda vez que tem uma pessoa de pace menor,
de velocidade menor, né? Para quem não conhece a corrida ainda, eu sempre fico com essa pessoa. Eu quero correr com Você você, entendeu? Não, porque eu sou a que fica para trás. não, e a gente assim, se vamos falar 15 quilômetros, eu vou os 15 quilômetros e volto com você e Legal. ando com você. Eu não tenho esse negócio, vai estragar a minha corrida, vai estragar o meu pace, não. Porque lá atrás, tanto o RC, o meu irmão, a Marizinha, fizeram isso comigo, me ajudaram. Então, eu não esqueço isso. Você é agradecido, Sou muito agradecido, agradecido, eu percebo isso. né? Então, assim, eu sou muito, assim, de ajudar. Nunca você vai Uhum, ver eu falar um não para ninguém, é difícil. exato. Até preciso, né? Mas, por enquanto, ainda não Tem que aprender consigo a ainda. falar o não também, que é importante. É, Eu penso muito assim, que o universo ele sempre conspira a nosso favor. Isso eu levo comigo, né? E de alguma maneira as pessoas elas entram na nossa vida para nos ajudar. Não importa qual seja a situação, qual seja o momento da vida, né? Acredito que você teve, entre aspas, anjos que te ajudaram em todos os sentidos, né? E que talvez hoje você seja o anjo de outras pessoas também. é, É uma troca. é, eu acredito, eu não sei como que explicar, né? Eu respeito a religião espírita, essas coisas, né? Mas assim, eu não, mas assim, quando a pessoa fala, é, é, quem morreu tá olhando para você, seu pai, sua mãe, um exemplo, né? Eu acredito que a minha mãe tem feito isso para mim, sabe? Tipo, me protegido. Então Deixou um legado, né? é uma coisa assim que eu faço com. Eu sei, porque eu já passei por coisas que foi difícil, já bati carro, só não morri porque Deus tem um plano, né, meu? E a gente não sabe qual é o plano de Deus. Então, assim, meu filho que já viu eu embriagado, isso aí era muito vergonhoso pra mim, mas e hoje ele já virou pra mim e falou que eu sou orgulho dele, pô, isso aí ajuda a gente pra caramba, né? Com certeza, não tem Desculpa mais aí calcanhar a que emoção pague. aí. Não, eu começo a chorar também, porque assim, eu imagino a vitória que seja não somente para você, mas para todos aqueles que te acompanharam e que te acompanham até hoje. Eu imagino que para o seu filho você é um super-herói, não é? Por Hoje eu ter sou, passado por acho. aquilo. E É, hoje você é quem é, né? Imagino para sua esposa como é gostoso ter um marido assim ao lado, né? Para os seus irmãos e independente, né, de religião, onde papai e mamãe tiver, com certeza estão muito felizes aí com o legado que deixaram. é verdade, eu tenho um lema comigo que eu, né, eu falo, pô, eu não sou o melhor, mas eu procuro fazer o melhor. Tudo que eu faço o melhor, sabe? Aquele que se acha o melhor não vale mais na tua Não, vida. eu nunca, né, eu falo, eu sempre quero tá para servir, Sim, né? Quero estar para servir porque eu acho que eu nasci para isso, né? Para aham, para ajudar, porque eu falo às vezes até para meus irmãos, eu falo, mano, eu não sei o que seria de mim se eu não nascesse na família de vocês, né, meu? Porque eu tenho uns irmãos muito bons, graças a Deus, né? Nunca foi de discutir nada, né? Hoje éramos em 10, hoje nós estamos em 8, mas sempre unidos, você entendeu? uhum, Principalmente as minhas irmãs, pessoas que me ajudam muito, né? sim, E a Marisa tem feito muita diferença na minha vida também, né? sim. Nada é por acaso, né? É Agora me verdade. diga uma coisa, corredor. Você disse que você parou os exames, você parou os exames, não, parou com os remédios e tal, porque você começou a correr. Me diga os outros benefícios que você sentiu da corrida, fora isso. O que que você pode dizer da corrida como corredor? Para mim a corrida ela disciplinou, mas né, deu disciplina para você, né? Vamos supor igual, eu acordo 4:30 da manhã para correr às 6. Para Uhum. as 8 eu tô trabalhando. Parece alguém que eu E conheço. meu trabalho é pesado, né? Eu falo, às vezes tem umas colegas que correm com a gente, uns colegas, eu falo, cara, meu serviço é. Ah, não, que você é mole, não sei o quê. Não, não é que é mole, o meu serviço é pesado. Mas eu falo pra Marisa, eu preciso fazer isso. Se eu não levantar, ninguém vai levantar por mim. Ótimo, Você entendeu? Então perfeito. eu falo pra ela, eu tenho que fazer. É difícil, não é fácil. Corredor nenhum, ou quem vai. Porque assim, eu já vi umas entrevistas que a pessoa fala, poxa, se você fosse trabalhar 4 horas da manhã. Não, eu minto, eu ponho outro aspecto, né? Eu trabalhei uma época na ambulância e eu levava as pessoas para fazer hemodiálise, né? Então tinha aquele horário certo para buscar tudo. Aí eu falo, poxa, se você estivesse passando por alguma doença, ou talvez fazer uma hemodiálise, você não ia ter que fazer, não tinha aquele.
Então, meu, por que que você não levanta com saúde para você cuidar dela? Sim, Você entendeu? É o que eu uso na minha é vida, mais barato. né? E o dia de hoje, para mim, o dia de hoje é o mais importante da minha vida. Sim, Ontem já agora foi, o você amanhã falou a é frase isto. que eu queria ouvir. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Como Se eles não houver falam, o hoje, se é, você não terminar hoje, não haverá o amanhã. lá na clínica, lá eles falavam só por hoje, né? Só por hoje. Eu não entendia muito, fiquei até pouco tempo, não conheci muito, mas eu uso como o dia sagrado para mim é hoje, né? Uhum, E não acordo e nem durmo sem falar com Deus, sem agradecer, né? ótimo. Você Entendeu? falou uma coisa que é muito importante, que eu já me peguei várias vezes pensando sobre isso, né? Uma vez eu estava, outro dia aí atrás, eu estava correndo, estava muito frio, estava garoando, e eu pensando assim, quantas pessoas que hoje estão no hospital gostaria de estar agora aqui. Então, acho que a gente tem um dever de honrar essas pessoas, né? Então, você falou que ajuda as pessoas. É uma forma que você tem de retribuir para a vida, né? Para que tudo isso continue, para que perdure, não é verdade? Eu acho que o esporte ele mostra muito isso para a gente também, de certa forma. Não é verdade? Só É, pelo fato de correr, você já está ajudando alguém. Você acha que você está correndo para você? Não. Você está correndo por muita gente, porque você está sendo observado 24 horas por dia. eu tenho uma outra história que assim, eu corro ali, eu saio de casa ali perto da Piraporinha, e eu subo a Piraporinha, vou até o Passo, dou uns 4 km, dou umas voltas, sabe? E toda vez que eu subia, vinha um rapaz descendo para trabalhar, com uma mala na costa, né, uma bolsa na costa, e eu sempre correndo com a camisa do Santos, e ele, corintiano, ele sempre passava, ô Santista, ô, o Santos vai perder, ô, o Santos ganhou, ô, não sei o quê. E começou aquele cumprimentar, e ficamos amigos assim, daqui a pouco esse cara tá correndo com a bolsa na costa. Olha, Aí daqui a pouco tá correndo de novo, e pôs um calção e começou. Meu, eu achei muito legal aquilo, sabe? Eu acabei incentivando uma pessoa, né? Não é legal? Só, a entendeu? gente nem Então, percebe, né? Mas a é, gente é incentivador diário, né? é. Seja aqui no podcast com pessoas tão incríveis quanto você, seja no dia a dia ali fazendo o seu esporte, né? Independente do horário, do trabalho que você tenha, né? A gente está incentivando sempre. Me diga uma corrida que marcou na tua vida. A corrida que mais, eu fiz uma agora de 75 quilômetros, né? De 75, onde que é? montanha? Não, ela é praia, é trilha, né? Olha que E legal. Ah, asfalto, né? sim. É muito forte essa corrida, tem que preparar. Mas a que marca mesmo é a primeira, É né? a É a primeira. primeira. É a primeira. É a É isso que maratona eu queria mesmo que saber, porque eu achei que não, é a primeira. nem os 75 não te marca como os 42, né? Ela corria, treinava, já estava passando Nós corremos acho que 21 ou 22 quilômetros na chuva e tal. Quando ela correu a primeira vez, 21, que ela cruzou e levantou a medalha, eu falei: agora sim, você é corredor. E Você, você chora toda vez, né? você pode correr 100 quilômetros, enquanto você não chegar com aquela medalha na mão para mim, você ainda não é corredor. Então, assim, isso eu tenho para mim. Então, a primeira para mim é a mais importante. Então para mim também foi. Foi. Nossa, e só quem sobe não pode, e tal. Quantas vezes você subiu não pode? Então, eu com essas brincadeiras minhas, que eu nunca corri para pódio, né? Sim. Mas graças a Deus, né? Eu peguei 3 pódios já. Olha. Peguei em segundo, em quarto e E quinto, mesmo assim, a né? primeira é a mais Ah, com importante. De certeza. quantos quilômetros os pódios? 21, 21 montanha, né? Montanha. Que é aquela desafio das serras, né? Para a galera que não sabe, correr montanha é 2 vezes e meia ou mais difícil do que correr corrida de rua. Então, assim, o preparo é feroz também, né? É verdade. Eu sempre digo que para cada passada no asfalto, a trilha e a montanha são 2 a 3 vezes mais. É. Né? Então, assim, eu sempre tenho isso comigo, né? Quem corre trilha, faz qualquer coisa, gente, faz qualquer coisa. E eu tenho um exemplo de corredor aqui que eu acompanho diariamente. Eu posso não me comunicar todos os dias, mas eu te acompanho diariamente. E você não está aqui à toa, tá? Você, para mim, é um exemplo de vida, tá? Tanto pelas dificuldades como quando eu te conheci.
Imagina, você não chegava aos pés do que você é hoje. A gente se conhece há 10 anos, você estava terminando a sua transição, e ali na estrada velha do meu lado, tudo bem, vamos correr, vamos. Cansado, cansado, Com certeza. e eu já estava treinando há algum tempo, porque eu demorei um pouquinho para chegar. Eu comecei na Estrada Velha, mas eu corria no Parque Central, né? E na Estrada Velha, todo domingo eu estava lá, e foi lá que eu conheci você. E ali eu acompanhei até conhecer RC, o RC eu já conhecia, mas não conhecia o grupo. Quando eu conheci o grupo, eu falei, agora sim, eu me sinto especial, me sinto corredora, me sinto abraçada, e eu escolhi fazer a minha primeira maratona com vocês por causa disso. Então, assim, acho fantástico a vida de cada um lá. Que beleza, runners, coração. Obrigada. Eu não mereço, mas agradeço, né, a sua consideração. Mas é isso aí. Eu vi na corrida, né, o momento que eu tô correndo, para mim é um momento que eu tenho, o único momento mais tranquilo de falar com Deus. Uhum, Porque você tá ali, você tá conversando com Deus. Por mais que você esteja no grupo, vai ter uma hora que você tá sozinho num pedaço. É o pedaço que você conversa com Deus, que você agradece por tudo na vida. Eu sou uma pessoa que você nunca vai ver eu reclamando de nada. Nunca é fui de verdade. reclamar, não vou reclamar, porque eu falo pro meu irmão, tem um irmão que tá passando por uma dificuldade visual, né? Aí eu falo, aí graças a Deus a gente conseguiu uma transplante de córnea, mas de vez em quando eu vejo ele se lamentando, né? Eu falo, meu, não deve ser fácil, mas também não é tão assim para você ficar lamentando, porque se você olhar para o seu lado, tem pessoas piores. Uhum, Às vezes eu vou levar ele lá no hospital, eu falo para ele, ô Mica, você tá com problema de visão, tá? Ó, tem um cara do seu lado que tá com problema de visão e é cadeirante. sim. Então é uma dificuldade maior. Então, toda vez que a gente sentir uma dor, alguém está sentindo uma dor maior que a gente. Então, é por isso que não me deixa, né, que não me permita a reclamar de nada. Uhum. Pode ser mais difícil, mas que você vai conseguir, você vai. Eu vou nessa linha. Eu vou nessa linha e graças a Deus até aqui Deus tem me ajudado, E né? tem aquela frase: Deus não te dá uma cruz maior do que aquela que você pode Ah, carregar. verdade. Se ele te deu essa cruz, é porque você é forte o suficiente para aguentar e chegar até o final. E o É verdade. aprendizado, né? Porque tudo é aprendizado e tudo é ensinamento. Eu acredito muito nisso. Toda vez que eu passei por alguma dificuldade na vida, eu aprendi muito. É, E parece que o ensinamento ele já é logo ali. No dia seguinte você já está ensinando sem querer outras pessoas. Você de alguma maneira está incentivando, de alguma maneira você está falando palavras positivas para quem está passando por algum processo difícil de vida, na vida. é verdade. Certo? E hoje você trabalha com o quê? Eu trabalho com refrigeração, conserto de eletrodoméstico, né? Já é Gente, isso, se você fala, tiver uma geladeira quebrada, chama o Juarez. ó, propaganda aí. Ar-condicionado também? Não, eu sou cursado, mas eu não faço não, né? Até porque não dá tempo de tudo, né? A, Trabalho ge- sozinho. a gente vai deixar no link aí o seu contato, o seu pode deixar? Você tem aí de Deixa eu repente? fazer uma sacanagem que eu não Opa, posso. vai. Ah, já vai falar. Ele foi em casa Mas eu sabia. consertar Eu Nossa. a sabia que ia nossa falar isso. geladeira, né? Tava eu, minha mãe e ele. Aí ele, posso tirar o tênis? Eu falei, pode. Tirou o tênis lá, a meia tava furada. Hum, Eu falei, eu não vou perder essa. não, com certeza não. Peguei meu celular, filmei aquela meia, dei um close assim naquele buraquinho, mandei direto pro grupo. Ele falou, você não fez isso? Eu falei, não, já tá lá no grupo, já. Perde amigo, mas não perde a Não piada, né? perca a piada. Eu falei, nossa. Uma vez eu trabalho com kefir. Trabalho, não faço kefir, né? E fiz uns picolés de kefir em casa e tava guardado, né? Aí eles chegaram em casa, ele foi com um colega. Falei assim, aí, Jura, quer um picolé? Ele falou assim, tem açúcar? Eu olhei e falei, que nojo. Falei, tem. É demerara, mas tem. Opa. É açúcar orgânico, mas tem. Ah, eu vou experimentar. Falei, tem certeza? Entreguei, ele chupou acho que 2 ou 3. Bom, tava bom. Nunca tinha experimentado, né? Deixou de lado, né, Júlia? Verdade. É isso, se permita sempre. É, o negócio de você não conhecer, né? Às vezes você. Mas tem que ir pra cima, né? É isso aí.
E já que você olha, faz um excelente trabalho com geladeira, né? Olha só o que tem por trás de um corredor que passou por um perrengue, um vício, chegou no auge de uma corrida. Hoje é um ultramaratonista de ponta, é elogiado pelos amigos, é considerado por todo mundo. Está mostrando um lado aqui que eu tenho certeza que muita gente não conhece, tá? É capaz de se emocionar com uma coisa simples. Diga pra gente, onde é que a gente se encontra, como é seu comércio. Diga pra gente seu telefone, contato, Então, tudo. eu trabalho, né, por conta, né? Só não tenho propaganda, graças a Deus as minhas propagandas são os próprios clientes, né, que compartilham, fala tudo. E é aquele lema, né? Não sou o melhor, faço o melhor e faço mesmo, Como é o sabe? nome da? É JV Refrigeração, JV Assistência Técnica, né? Tem Instagram? Não, eu não tenho ainda essas Instagram, Olha, né? ele trabalha tanto com tanto cliente que não precisa, viu? Na verdade, até os clientes pedem para pôr no Facebook ou no condomínio, às vezes eu até falo para ele, ó, pode até pôr, mas eu não sei se eu consigo atender, porque eu trabalho com muita gente, né? Graças a Deus eu tenho muitos clientes, então fica difícil você querer atender todo mundo, né? Mas eu Júlio, agradeço. de qualquer maneira, olha, eu te agradeço imensamente pela participação honrosa que você teve aqui com a gente. Muito obrigada. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente, como me ajudou também, tá? Se despertou algum interesse, alguma admiração, você fez por onde? Muito obrigado pela visita, tá? Ah, acabou! Clautalane Cast, foi uma honra te conhecer. Eu não o conhecia. Que delícia de programa hoje. Gratidão infinita. Bora que bora, né? Bora que bora? Bora, bora. Eu que agradeço. Esse foi mais um Clautalanecast. Muito obrigado pela sua atenção diante de uma pessoa tão especial quanto esse. Certo? Tchau. Beijo.